grande alegria receber todos aqui, porque esse trabalho que faço com a minha esposa, a doutora Cirlei, o doutor Antônio, o meu amigo também, o auxiliar de coordenação, o André Ribeiro, é assim, com muito carinho que a gente oferece tudo isso a vocês, tá bom? Então, uma salva de palmas para vocês. E dizer que essa experiência de pintar mandalas, eu acho que é assim única, né? E toda vez que a gente faz, é sempre uma primeira vez, né? Eu posso dizer que estou muito feliz. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, eu gostaria de trazer para todos o conhecimento de um livro muito interessante que fala sobre arte. Mas o autor, quando ele trata da arte aqui, é de uma maneira muito profunda. De tal forma que a gente começa a entender a arte como fundamento da sociedade. Uma necessidade premente que a humanidade precisa entender. Que a arte não é um elemento supérfluo, ou somente um souvenir, um passatempo. Não. Ela trata do ser humano, ela traz a beleza, sobretudo a beleza do Criador, para o nosso mundo. Então, a gente se eleva espiritualmente quando a gente aprecia a arte. E um detalhe, na arte está a estética, e a estética é o equilíbrio interior. Então, aquele que aprecia a arte, ele está tratando também da sua vida psíquica, né? Por isso que é gostoso a gente ter contato com a arte, poder fazer arte nesse sentido, né? Não como um profissional, como um ser humano que todos nós temos dentro de nós o senso artístico. Só precisamos manifestá-lo. Portanto, é uma oportunidade de ouro isso que estamos fazendo aqui. Muito obrigado. Eu me sinto muito feliz com vocês. Né? Então, hoje eu vou falar desse livro, muito assim, brevemente, que é Sociopatologia, escrito pelo Dr. Roberto Kepp. Recomendo essa leitura para todos. Vamos lá. Página 107, o capítulo é: A estética é o elemento de cura para as dificuldades psicológicas e sociais. Mais uma vez, a estética é o elemento de cura para as dificuldades psicológicas e sociais. A estética, inserida no mundo, irá ser o caminho para a cura da maior parte de nossos males orgânicos, sociais e espirituais. Logicamente, deverá haver o processo dialético entre o belo e o real, para não dizer que a verdadeira realidade é bela também. Existe mesmo uma relação muito grande entre o enfeamento da sociedade e o aumento assustador de todos os problemas psicológicos e sociais. Assim, posso afirmar que o elemento fundamental para corrigir todas as dificuldades psicossociais é a colocação e o uso da arte como elemento básico da vida. Norberto Rocha Kepp. Só um parágrafo de introdução. Então, se a gente quer ter sanidade, a gente tem que dar prioridade à estética na vida. E tudo que a gente faz tem que ter a estética, tem que ser bom, belo e verdadeiro. E que seria o que? A organização pessoal, Isso. O equilíbrio. Tudo, isso mesmo. Isso mesmo. Vai. Sim, porque, por exemplo, uma pessoa que zela pelo que é belo, ela está mostrando o equilíbrio interior dela. Porque a nossa essência, ela está ligada diretamente com o Criador, com Deus. E a gente não percebe que a gente tem uma relação com Deus permanente. Então a gente acha que Deus construiu a gente lá atrás, lá no paraíso, e a gente está aqui evoluindo e tal. E não é assim. A gente não pode mergulhar nesse mar invisível e respirar se não é pela vontade dele. É ele que faz tudo isso. E uma coisa que eu falo quando eu tenho os meus alunos, eu sempre coloco assim, que como filhos de Deus, você é dotado dessa perfeição e equilíbrio. Sim, isso mesmo. Só que a gente deixa isso de lado, deixa de acreditar. Então, quando você entra em desespero, você tem que pensar que você tem uma porção desse equilíbrio. Sim. Que é o belo que vocês gostam de falar. Então, você é energia também. Sim, também Que é onde a gente tem que trabalhar. A gente É energia pura. Sim, né? exatamente. Ligado diretamente ao divino. Isso é uma pequena porção. Não é quando a gente está na igreja só. Não, é no dia a dia. É a vida, e em né? toda Cada a situação. segundo, tudo é dele. Tudo que você Tudo faz. é alimentado por ele. Né? Então a beleza não é uma coisa, como ele disse, cosmética, superficial. A beleza é essencial. É o que faz a gente lembrar dessa parte divina. Que a gente esquece muito porque o mundo pertence a um opositor a Deus. E ele construiu as universidades, muita coisa, distorcendo para criar na gente essa ideia de que ele ficou lá atrás. E que o que é sagrado hoje é a marca da roupa, é
como eu apareço na foto, no Instagram, sagrado hoje é o dinheiro que eu tenho, o meu narcisismo. E na verdade isso é a redução humana, porque viver sem Deus é a mesma coisa de viver como aquele que se rebelou, né, contra Deus e vive hoje uma total feiura, isolado do belo, ou seja, ele vive em desespero. Porque quando a gente fica, você falou uma coisa interessante, né? Quando a gente desespera, a gente lembra de Deus. Então, o danado lá, ele vive desesperado por causa de Deus, porque ele é opositor a Deus. Será que a gente também não é como ele, semelhante a ele, por não estar mergulhado na estética? Está mergulhado na matéria. Então, e aí a gente está mergulhado com quem? Com o opositor. Então não é que a gente, eu tenho Deus quando eu puder, se a gente no final pensar, da vida eu vou me arrepender. Você se desespera pela matéria e esquece que você tinha que se desesperar pela essência. Isso. E interessante que a própria palavra desespero mostra o seguinte, que a gente corta com a esperança. Que é um corte que o ser humano faz com a esperança do que é bom, belo e verdadeiro, que prevalece na vida. Quando a gente faz isso, quando cada um de nós entra na ideia negativa, na ideia do medo, no sentimento de ódio, num pensamento negativo, que nos deixa prostrados, sem energia, e quando nós fazemos um movimento contrário, que a gente acredita que a ação boa, bela e verdadeira vai trazer ou nos elevar ao Criador, a gente consegue manifestar toda essa maravilha que a gente sente no mundo e transforma o mundo, vamos dizer assim, né? Realmente a imagem, a imagem do Criador, que já é assim, a gente é que enfeia o mundo, então coloca no mundo nossos problemas, né? E a gente faz uma coisa também muito corriqueira, humilde isso. A gente acredita que a gente pode viver bem no mundo, sem a vida. E a gente esquece de que viver com Deus para sempre, no paraíso, na vida que a gente tem aqui agora, a gente não quer perder a vida. Só que a gente confunde a nossa vida com o mundo. Então a gente prefere perder a vida eterna, que é onde nós estamos, para viver no mundo, para vencer no mundo e não vencer o mundo. Porque só é corpo de Cristo quem vence o mundo, nas suas patologias, nas adversidades, na corrupção. Agora isso é uma coisa de escolha nossa, não é porque o mundo é assim me induziu. A gente vai construindo, vai se identificando. E a gente sabe, cada um tem isso dentro. A estética precisa ser manifesta para a gente lembrar da nossa beleza que está lá dentro. Sabe, Antônio, complementando sua fala, o que eu estava pensando aqui é o seguinte, né? Que tudo que a gente sente, pensa e faz tem que estar nessa sintonia do que é bom, belo e verdadeiro, para que a gente possa se sentir bem no mundo e perceber que a vida faz sentido. E atraiu mesmo, né? Sim, porque é uma questão de sintonia, né? Troca, né? Cada vez que a gente está numa onda boa, a gente está se aproximando e vibrando mais com o Criador. E o contrário também é válido. Quando a gente corta... Mesmo quando tropeça, tem que acreditar que vai mudar, né? Apesar dos problemas que a gente enfrenta, né, no dia a dia, às vezes as chateações, os menigres, apesar disso, a gente vê essa essência, né? Boa, bela e verdadeira. E a gente está indo, né? Fazendo esforço, né? Que às vezes não é fácil. Então, por exemplo, né? Um exemplo, né? Quando eu estava fazendo esse trabalho, que é um trabalho de um iniciante, alguém que está começando, eu só colori, né? Eu estava pensando ali no fundo do meu coração, isso aqui é a manifestação do meu ser. Eu vou tentar colocar aqui tudo que eu tenho no meu coração de bonito. Vou expressar a partir das cores, da harmonia das cores. Era isso que eu estava pensando enquanto estava pintando. E de repente foi surgindo isso daqui. É melhor? É o melhor que eu tenho nesse momento. Entende? Então cada um deve ter tido uma percepção do que estava fazendo. Então nesse exato momento eu gostaria que cada um apresentasse o que fez aqui na frente e falasse a sua obra. É que eu fui meio apressado para pintar ali o acabamentozinho. Ficou meio assim, não ficou agradável. Aí depois eu comecei a complementar. Aí eu vi que melhorou um pouco. Então eu falei, poxa, eu fui relapso e depois eu reconstituí. Mas se eu começo já concentrado, levando a sério, não fazendo rápido, então eu percebi um desleixo meu. Então ajudou a fazer essa reflexão. Que eu às vezes sou desleixado com a beleza que eu posso imprimir nas minhas ações. Ótimo, parabéns. Alguém viu a Silvia aí? Fotografa a Silvia. Eu escolhi essa figura porque eu achei ela mais fácil. Tô sendo sincera. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, eu quero ver.
Porque eu vi alguns tão complexos, tanto buraquinho para preencher, eu falei, ai, vai demorar demais, então vou pegar esse, porque esse é mais rápido de fazer. Né? Aí na hora que eu comecei a preencher, eu falei, nossa, mas parece... porque eu ia fazer com tons pastéis. Ai, mas ele vai ficar tão sem graça. Aí eu tive que mudar totalmente para ele poder chamar atenção. Aí eu forcei o lápis, como ele me falou, para ver se ele ficasse... para que ele ficasse mais bonito, né? Mas ficou lindo. Então, no começo, eu procurei o que era mais fácil. Eu trabalhei com logística há muito tempo, então eu tenho essa prótese na minha cabeça, sabe? Tem que ser rápido, lógico, tem que resolver, tem que acontecer. Eficiente. Tem que ser. Né? Por isso que eu escolhi essa imagem, porque ela é bem prática. Eu achei ela linda. Aí melhorou um pouquinho depois, né? Parabéns. Mas eu peguei ideias dos meus amigos do lado também. Nossa, amei essa daí. Amei. Parabéns. Salve de palmas pra Silvia. Eu escolhi porque eu achei bonito. Olha que bonitinho. O desenho dele. E conforme eu fui pintando, eu acho que ele representa o que nós somos. Você tem um centro de brilho, mas você está sempre em ondas, né? Sempre pensando. Então você... Que palavra que eu usaria? Você, dentro de você, está sempre com vários pensamentos, a introspecção. Mas que no final você se abre, então seria que é a natureza. Então você está sempre dentro, mas você expande. É igual o coração, né? Natureza. O coração. Legal. Tem movimento. Né? Eu acho que é movimento, acho que a palavra é essa, ó. Movimento do centro e você expande. É o fluxo da vida. Né? Parabéns. Eu comecei a pintura pensando em uma amiga minha. Essa minha amiga, ela chegou do Rio, eu era chefe do escritório da Continental do Crédito Imobiliário, e ela chegou do Rio e entrou no escritório pedindo emprego. No momento em que ela entrou, houve assim essa é uma amiga de verdade, sem conhecê-la, e nós temos uma amizade até hoje, desde 77. Quando eu comecei a pintar, eu pensei em fazer justamente o que ela gostaria de ganhar. Então, todas as cores que tem aí é para minha amiga Neia. Me emociona porque ela me dá atenção o tempo todo. Ela não vem na minha casa, nem eu vou na dela, mas a gente conversa muito e nós sabemos. E quando você falou, tem Joaninha. Por isso que eu falei, eu quero. É porque eu não sei, Joaninha, não sei o que ela é. É um animalzinho, ela é um inseto. É que ela mais ama. E eu, na hora, eu falei, eu quero essa Joaninha, porque veio na minha mente. Olha só, até ele sabe que eu estou fazendo para a Neia. Eu falei, não sei se eu falei, que a própria mandala pede pra a gente completar. Então, no momento que você falou da Joaninha, eu falei assim, é da Neia mesmo, essa mandala. Pode achar uma joaninha E colocar. Aliás, isso hoje eu achar. eu vi uma joaninha aqui no carro, coloquei. Olha, eu procuro essa Joaninha há tanto tempo que eu quero fazer alguma coisa de Joaninha para ela. Vocês estavam falando aqui, eu estava pensando sobre, até vou me emocionar também, porque agora eu entendi porque eu estou aqui. Eu estou num período muito de reflexão, né, de busca mesmo espiritual, e o que eu fiz aqui, na verdade, assim, é um hábito que eu não tenho, que é desenhar, que é pintar. Nunca desenhei. E não tenho paciência. E Deus me trouxe aqui mesmo, eu sinto que realmente foi um plano de Deus mesmo estar aqui para experimentar algo novo, algo que é belo. Então eu acredito que Deus está me levando para um lugar um pouquinho mais elevado de busca que eu estou dele. E ele me mostrou que eu sou capaz, né? Que eu consigo pintar, que eu consigo ver o belo, eu consigo... Dentro de mim tem tudo isso aqui, ó. Isso mesmo. Lindo, Então eu fiquei feliz de ver que eu consegui entender hoje. Eu vim a primeira vez e não entendi. Aí eu falei, Val, eu não sabia o que ia acontecer. Eu falei, Val, faz de novo. Porque na verdade acho que o meu espírito estava pedindo por isso. Então hoje eu saio daqui completa, realmente sabendo que tudo isso aqui está dentro de mim. A minha primeira vez aqui, vim convidada pela minha querida amiga, irmã. E vocês falando assim, também comecei a pintar. Eu queria
que as cores se conversassem, né? Mas eu não sabia que cor escolher, achei que elas se entenderam. Escolhi porque eu gosto de estrela, então elas têm essa pontinha aqui, lembra uma estrela. Verdade. Mas falando assim do lado espiritual, depois que eu pintei, fiquei com vontade de colocar um glitter aqui, porque o nosso centro, né, é um Deus extraordinário e que, por mais que aconteça várias coisas, mistura várias cores, um dia a gente está bem, um dia está não, o centro sempre vai estar reluzente, vai estar aceso, né, vai estar brilhante, que é o nosso Deus, né? Glória a Deus. Que maravilha. Vamos lá. Eu escolhi essa mandala porque ela me remete muito a uma questão de bordado. Verdade. De bordado, e eu gosto muito de bordado, acho bonito. Ficou lindo mesmo. E eu tentei imprimir uma coisa de tipo, uma coisa que sai do centro, sabe? De tipo, tem o cerne aqui dentro, tanto é que eu dei até uma detalhada aqui, como se fosse uma coisa mais, como que eu posso dizer, a essência mesmo, né? Início. Meio energético, uma parada meio assim. E aí eu vi que tem algumas partes que parecem um pouco com praia, tipo essas partezinhas aqui. Parece concha, que parece flor, sabe? Eu acho que eu quis imprimir um pouco da natureza, mas também de algumas memórias que eu tenho, né? A questão do sol, do calor. E eu quis também imprimir um pouco da natureza aqui nessas cores, sabe? Que tem uma variação de verde. E aqui eu quis pôr um pouco do dia, da madrugada, sabe? E se vocês forem perceber, tipo, tem um pouco do dia aqui, da madrugada até, sei lá, no meio-dia. E essa parte de fora eu quis, tipo, representar meio que uma coisa ruim, sabe? Tipo, tem ossos, tem umas coisas meio escandrosas, assim, sabe? Olho. Eu quis, tipo, fazer isso como se fosse sei lá, meio protegido, sabe? Sabe o que é interessante aí? É a essência. Nós estamos nessa condição. Vou usar. Exatamente. Porque assim, nós temos a essência boa, bela e verdadeira pela natureza. Mas a existência nossa é distorcida. É corrompida, patológica, preguiçosa. Isso. E tipo, eu coloquei essas carinhas aqui que meio retorcido, sabe? Uma coisa meio retorcida. A parte negra, né? Ossos, Da existência. sabe? Costela. Morte. Mas no fundo tem a vida que prevalece. Que vem tudo Sim, vem da vida. isso aqui. O intrínseco é cheio de vida. É manifestar a essência. Tá aí, ó. Existir sem essência não compensa. Parabéns, não sabe de palmas. Semana passada eu peguei, né, essa mandala e no começo eu tava com vontade de fazer, eu falei, não. E eu tô numa fase, né, porque você falou também, Silvia, né, mas eu tô numa fase assim muito ansiosa, querendo terminar rápido também, eu falei, eu já fui fazer e tal, mas eu tentei caprichar mais nessa, né, e eu pensei assim, né, nos triângulos, né, nas pontas, e depois no círculo, e complemento, né, tentei complementar a cor quente com fria, né, e, como dizer, o triângulo em si, e as pérolas, né, o círculo, né, o complemento da nossa vida. Pensei nisso. E também, todos contribuíram, né, olhar um pouquinho de cada um para fazer E nós somos, né, somos um pouquinho de cada um, né. O belo é essencial. O feio não. É isso mesmo. Salva de palmas para Silene. Cheguei atrasado, né? Eu comecei nesse processo de querer fazer logo. Comecei do centro para fora, né? Então ainda não estava numa sintonia tão boa no começo, né? Então a coisa estava muitas cores e tal, né? Aí depois foi pegando um padrãozinho melhor, né? O Valdemir falou que foi um negócio meio árabe. Eu achei, mas depois mudou. Depois a gente viu que é meio indiano pelas cores aqui. Mas eu acho que é a expressão, né? Realmente do que a gente tá, às vezes, meio agitado e aí depois vai entrando no processo, né? Que a gente, todos nós sentimos. É aquele né? turbilhão e aí você começa a parar, você vai ficar centrado. Isso, aí a coisa vai Você ficando busca bem equilíbrio. fluindo, né? Nossa, velho, ficou muito bonito. Parabéns, né? Porque de uma forma a gente está na mesma frequência, que ela tem uma energia. Então a gente está como? Vibrando com essa energia que emana da mandala. Então quando a gente fala assim, ó, aqui eu falo a respeito disso, a gente está falando de quem então? Do nosso interior. Que também a gente está vendo aqui, porque é uma projeção nossa no que está aqui.
Então, por exemplo, quem pinta de fora, de dentro para fora, por exemplo, a pessoa está num processo de expansão, está se abrindo para o mundo. Quem pinta de fora para dentro, a pessoa está num processo de introspecção. Aí vocês vão perguntar, e a pessoa que pinta de dentro para fora e de fora para dentro? Ela está num processo que é comum a todo mundo. Às vezes nós estamos embaixo, estamos no alto, então é normal, a gente às vezes está mais introspectivo, às vezes está mais expansivo, mas de qualquer forma, é sempre aquilo que está dentro de nós. E a gente identifica o que está dentro de nós onde? Fora. Tanto para o bem como para o mal. Olha que lição legal a gente pode ter também. Aqui a gente falou de coisas bonitas, né? Mas a gente também vê coisas feias lá fora, não vê? E às vezes fica super irritado, chateado. É porque lá fora também é um espelho do que está aqui dentro, que está mal trabalhado. Mas se a gente conseguir trabalhar, se a gente conseguir ver isso que está lá fora dentro de nós, vai prevalecer isso que é bonito. Que é, eu posso usar o seu agora? Pode. O seu é um exemplo muito claro, é uma lição de psicanálise aqui. A gente vai ver a essência que é boa, bela, verdadeira e bonita, harmoniosa, e ao seu derredor a patologia que impede a beleza de se manifestar. E o que seria essa patologia? É a raiva, o ódio, o medo, a ansiedade, a desconfiança, a pressa, a preguiça, a gula, a luxúria, enfim, a inimizade. Tudo isso impede essa beleza que está aqui, que vem direta de quem? Lembra do seu? Me dá o seu agora. Olha, vocês lembram que ela falou uma coisa interessante no dela? Que marcou muito foi o quê? O centro. Que representou o centro? Deus. Então, toda beleza vem do ser maior, do ser supremo, que é Deus. Então, quando a gente está em ressonância com Deus, toda essa beleza que está no nosso interior, vou pegar o seu agora. O que acontece? Ela vem ao mundo e se manifesta, porque ela já existe, já está em nós. Basta que nós façamos o quê? Que a gente se coloque em ação. Me dá o seu agora. Olha eu conversando com vocês. Legal. E a ação é esse movimento interior mesmo que todos nós temos, que está aqui dentro de nós e tem essa energia que está aqui vibrando dentro de nós. Por isso que a gente sente as coisas quando a gente está fazendo, né? Eu falei para vocês que quando eu fiz a minha primeira mandala eu chorei. Quando eu terminei eu chorei. Falei, por que eu estou chorando? Eu estou muito emocional? Não sei, foi uma coisa gostosa terminar aquela atividade, porque eu sabia que eu estava falando de quem ali? Comigo e de mim. Eu estava tratando de mim. Então a arte, ela trata, ela realmente é terapêutica. Estamos começando uma nova fase do nosso trabalho, viu, Antônio, Silvei, nosso amigo André. E vocês fazem parte desse trabalho pioneiro aqui na cidade de Osasco. Certo, vó? E a amizade resgata também, né? Olha, é legal esse trabalho. Quando eu vim aqui a semana passada, voltei para casa, eu não gostei, não sei porquê. Não me senti bem enquanto eu estava pintando e depois ela está em cima da mesa, eu olho para ela e estava vendo alguma coisa errada. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu acho que eu devo pintar de dentro para fora. E foi o que eu fiz e eu estou me sentindo bem feliz por ter pintado de dentro para fora e fui pensando na minha amiga que há tanto tempo que eu não vejo. Porque quando a gente faz alguma coisa voltada para o mundo exterior, a gente não está fazendo só para nós, a gente está fazendo para quem? O mundo. E nesse momento nós nos tornamos instrumento de quem? De Deus, que habita em nós, que está em nós, esperando o nosso quê? A nossa deliberação para ser instrumento de Deus, ser usado. Onde quer que estejamos, fazendo o que quer que seja bom, belo e verdadeiro. Manifestar o ser. Manifestar o ser. Não evitar o ser. Isso. Aí é por isso que precisa de contato, né? Resgata agora o trabalho do Antônio e da nossa amiga da Cirei daqui a pouquinho. Olha que bonito, né? Toda a beleza que a gente tem dificuldade para fazer, acha que não vai conseguir, que está difícil, vou fazer o mais fácil. Mas o que a gente está fazendo? Muitas vezes se afastando do que é belo, né? E se a gente colocar o amor, realmente, a vontade de fazer, olha que maravilha a gente faz. Aceitar o ser. Né? Isso, mesmo que para tudo isso, tenha que usar um monte de lógica. Daí. Se eu já usei. Mesmo que para tudo isso, a gente tem que usar o quê? Um monte de lógica. Mas no final da história, fica tudo muito o quê? Isso é uma coisa que eu percebi porque eu procurei usar padrões, sabe? Tipo, começar de um e ir fazendo. Eu acho que a lógica faz sentido, né, na beleza. Sim, a beleza não é sem lógica. A beleza, ela é lógica, é racional nesse sentido. Ela é afetiva. É razão. Ela é razão pura, não razão, essa razão fria. É razão e amor, ela é equilibrada. Então tá tudo aqui. Verdade, né? É verdade, tá tudo aqui à nossa disposição. E onde que isso se encontra? Tá lá fora? Não. Tá tudo onde? Dentro. Então, o mundo exterior reflete o quê?
o mundo interior. Olha que bonito. Se a gente parar para ver, esse mundo precisa ser consertado. Que mundo precisa ser consertado? Esse mundo lá fora? O mundo interior. Certamente, se a gente começar a trabalhar conosco, vamos levar isso para o mundo exterior também. E dessa forma estaremos sendo cristãos, sem ser fanáticos religiosos. É isso aí. Tá bom? Em casa, com Então, amigos, né? finalizando, Bacana, né? uma boa noite a todos. Não se esqueça que sábado que vem vamos trabalhar com como lidar com pessoas difíceis. Afinal de contas, só tem pessoas fáceis aqui. Traga um amigo, traga um amigo difícil, que você acha que essa pessoa é muito difícil, que vai ser muito legal o nosso trabalho. E, para finalizar, uma salva de palmas para todos nós. Obrigado.